Convoco o senhor secretário vereador Milton Vieira Filho para fazer... Alô? Convoco o senhor secretário vereador Milton Vieira Filho para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, Roberto Chagas, Carlos Abranches, Gilson Campos, Lino Bispo, Tomás Henrique, Sérgio Camargo, Sena, Amélia Naomi, Cláudio Apolinário, Milton Vieira Filho, Fernando Petit, Marcão da Academia, Roberto do Eleve, Renato Santiago, Sidney Campos, Marcelo Garcia, Fabião Zagueiro, Juliana Fraga, Rafael Pascucci e Rogério da Cacém. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 4ª sessão extraordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais, as votações da propositura se dará de forma eletrônica. Registrando aos vereadores que as abstenções deverão ser avisadas antes do início da votação das proposituras, para que seja registrada junto ao nosso sistema. Solicito ao vereador Milton Vieira Filho que faça a leitura do processo para a ciência dos nobres vereadores. Propositura nova a ser lida e votada. Designação às comissões permanentes, fixação do prazo para apresentação de emendas. Término do prazo para apresentação de emendas, rito urgente, 11 de fevereiro de 2025. Processo número 390 de 2025. Projeto de lei número 8 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a concessão de reajustes dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo e da outras providências. Rito urgente, comissões Justiça e Economia. Suspenderemos a sessão por algum instante para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão. Em discussão o processo de número 390/2025, projeto de lei número 8/2025, autoria do Poder Executivo. Escrito para falar no processo, a vereadora Amélia Naomi. Segundo vereador para falar no processo, o vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, público que ainda nos acompanha, até agora são 9 horas da noite. Em discussão hoje o projeto de lei proposto pelo Poder Executivo, que reajusta em 5% o salário de todos os servidores públicos municipais aqui em São José dos Campos. Um projeto que, inclusive, já foi alvo de debate aqui entre os colegas, sobre a propositura ser tardia. Afinal, há algum tempo que houve o acúmulo dos 5% previsto pela lei, que deveria ter sido remetido à casa a apreciação desse projeto, que está previsto em lei, na nossa legislação municipal, desde os anos 90. Na votação anterior deste projeto, eu vim aqui na casa e elenquei alguns pontos que eu considero que poderiam ser melhoradas na questão desse gatilho dos 5%. Que isso é uma posição evidentemente pessoal do vereador, não é uma posição partidária institucional,
mas que quando a gente fala num aumento para o serviço público municipal generalizado, igualitário para todos, a gente não pode ignorar que a gente está falando também de um aumento de despesa do setor público. Isso tem que ser considerado. E o setor público, quando ele se compromete com uma despesa, ele precisa tirar de algum lugar. E meu receio sempre como parlamentar é a questão, uma luta que eu tenho travada aqui há 4 anos, do aumento de impostos, da carga tributária que já é altíssima no Brasil. Então, sempre que a gente discute qualquer tipo de aumento, eu insisto que compreenda a necessidade dos servidores, nós vamos chegar lá e vamos discutir também. Agora, a gente não pode ser irresponsável fiscalmente jamais, estou falando que é o caso agora, mas sempre que se fala em aumento, a gente precisa ver a viabilidade financeira e orçamentária da prefeitura em pagar, em viabilizar aquele aumento sem comprometer o investimento na ponta, em saúde, em educação e naquilo que o serviço público é utilizado. E nisso, nós temos hoje proposto esse 5% de gatilho generalizado para todos os servidores públicos municipais. Nós temos uma previsão de impacto orçamentário já para o próximo exercício financeiro, já para esse ano, de cerca de 70 milhões, se não me falha a memória, 70 milhões a mais do orçamento público vai ser gasto com a folha salarial dos servidores públicos municipais. É um impacto relevante no orçamento. É claro, o município tem uma previsão de aumentar a arrecadação, mas a gente sempre cobra o setor público que, ao invés de buscar aumentar a arrecadação, como a gente tem visto, com aumento de impostos, o aumento da passagem de ônibus, que seja feita uma reforma administrativa que enxugue gastos, algo que o prefeito reeleito não falou, né, de rever gastos, enxugar gastos para priorizar aquilo que realmente importa e assim poder investir com segurança no município e até mesmo na folha salarial. No entanto, o instrumento do gatilho, ele por vezes ele pode ser injusto, não que seja, mas ele pode ser injusto, porque o bom servidor, ele também merece um estímulo de ganhar mais, independente do reajuste inflacionário, por exemplo. O bom servidor, no meu ponto de vista, deveria ser recompensado até com mais do que 5%. 5% é pouco para o bom servidor, que merecia ter seu salário reajustado. Agora, para que isso ocorra, é necessário que haja uma análise meritocrática de desempenho, inclusive isenta de avaliação meramente política. O servidor, com razão, por vezes, ele se queixa que o seu superior é um cargo comissionado que muitas vezes não tem sequer o conhecimento daquele grupo de servidores para estar ocupando um cargo de chefia. E é esse indivíduo indicado politicamente que vai falar se o servidor está sendo bom ou não para ganhar um aumento. Aí, com razão, o servidor não está tendo uma avaliação meritocrática de desempenho. É simplesmente político. Por isso a gente tem defendido, desde o primeiro mandato, uma avaliação e uma auditoria externa da competência e da produtividade desses servidores, para que a gente possa, inclusive, lutar para aumentos maiores e reais, que não seja apenas a recomposição inflacionária. Hoje, por exemplo, do jeito que está, 5% para todo mundo, independente se o cara é um bom servidor e um mau servidor, que, claro, é minoria, mas existem. Você acaba nivelando os dois e tira o estímulo do bom servidor de falar, puxa, eu quero trabalhar mais, quero ter uma promoção, quero receber um aumento salarial maior, e estimula o mau servidor, que sabe que está garantido ali aqueles 5%, independente da produtividade e de como ele vai atender as pessoas. Então, a gente, inclusive, há 2 anos atrás, eu votei contra o gatilho salarial por conta desses argumentos, né, por conta do impacto orçamentário, por conta de eu achar injusto. Por exemplo, um servidor aposentado que ganha R$20 mil, né, ele vai ter um aumento do dia para a noite de R$1.000 na folha salarial dele. Enquanto um servidor, que é a grande maioria, que ganha R$5 mil, vai ter um impacto de 250. Ou seja, o marajá da folha salarial, que é minoria, ok, mas o marajá vai ter um aumento, um impacto, vai ganhar mais, e o servidor que mais precisa dessa recomposição inflacionária
vai ganhar menos. Então, eu insisto que a nossa casa, a Casa Legislativa, a Prefeitura, precisa estabelecer critérios mais justos para valorizar o bom servidor, que é a maioria. Agora, dessa vez, dado o cenário nacional que o Brasil tem passado, por exemplo, você vê o índice inflacionário que a gente tem visto no governo federal. O IBGE apresenta dados que eu, particularmente, não acredito. Está mascarando a verdadeira inflação que o Brasil tem sofrido. Você vê o preço do café, por exemplo, é absurdo. Mais de 40% de aumento no preço do café, dentre outros produtos da cesta básica. A cesta básica deve estar girando em torno de 15% de aumento. Então, esses 5% hoje para os servidores, ele é necessário até, principalmente para a maioria, ainda que eu faça a crítica do impacto orçamentário para os marajás, mas a maioria dos servidores em São José dos Campos ganha ali próximo ao teto do INSS. Então, esse reajuste inflacionário é necessário, inclusive, para esse servidor conseguir manter a qualidade sua qualidade de vida, pôr comida na mesa, comprar seu café, o seu pãozinho na padaria, porque está tudo muito caro. Então, também seria injusto com a maioria dos servidores que tem um salário moderado e justo para a sua função, perante essa minoria de marajás, que não fosse concedido esses 5% de aumento. No entanto, eu insisto que a gente ainda precisa se debruçar sobre esse tema, aprimorar esse debate para que essas discrepâncias possam ser adequadas. Hoje, dada a crise que o brasileiro vive com o preço no supermercado, consequência do desgoverno do PT a nível federal, é importante que essa recomposição inflacionária seja dada aos servidores, sim, a maioria dos bons servidores e que precisam dessa recomposição para garantir a comida na mesa de suas casas. Tem muito servidor, tem gente que acha que é apenas os marajás, isso também não pode ser injusto. A maioria dos servidores também vivem no aperto, como todo trabalhador. Então, e a maioria é bom, então merece o reajuste. Agora, a gente precisa, sim, estar sempre pensando modos de melhorar as políticas que estão estabelecidas. Não é porque é uma política já antiga, desde 1990, que fazia sentido naquele momento, que ela precisa perdurar e é isso e pronto, acabou. Não, é preciso aprimorar o treinamento dos servidores, a avaliação desses servidores e pensar em aumento real para os bons servidores, por intermédio de outras políticas, além do reajuste, que hoje praticamente tudo que o servidor tem é o reajuste de 5%, é recomposição inflacionária. Não tem uma avaliação meritocrática, justa de desempenho, não tem promoções e aumentos salariais por conta da produtividade, nada disso existe. Então é injusto também, nesse momento de crise e preços altos, tirar esses 5% dos servidores, dado que o governo, a atual administração, nos últimos 8 anos, não oferece absolutamente mais nada para o servidor público municipal, que merecia muito mais. Então, ainda que eu mantenha as críticas e os apontamentos que eu fiz no passado, dado o cenário atual, eu, vereador Tomás, vou votar a favor dos 5%. Próxima vereadora inscrito para falar do processo, a vereadora Amélia Não. Tá aqui. Peguei um querer água. Porque não estou acostumada mais a falar, aí me engasgo e vou começar a tossir. Deixa aí água para mim, por favor. Boa noite a todos e a todas. Vou falar de um projeto muito importante, uma expectativa enorme da categoria dos servidores públicos municipais que estão nos assistindo pela TV Câmara. Estava aqui presente vários representantes do sindicato, falei por último aqui com a Zelita e com o Daniel, mas toda a diretoria esteve presente, e vários professores, PDs,
que estiveram também falando com a vereadora Juliana Fraga, estão assistindo pela TV Câmara, né, pelo celular. Mas o gatilho é uma expectativa enorme dos trabalhadores, dos aposentados, e é uma grande vitória da categoria que se mobiliza, que luta para manter esse direito em vigência. Então, pode passar, por favor, tem um vídeo aí da luta desses trabalhadores em defesa do gatilho. Eu vou falar sobre o gatilho. E recebi esse documento do sindicato, Ana Tereza me entregou, Daniel, né? Passaram nos gabinetes, todos os vereadores receberam a proposta do sindicato. O parecer jurídico que o sindicato tem na defesa do gatilho integral e já, né? Essa é a defesa que o sindicato está fazendo. Desculpa esfarrapada não cola. Ao negar o pagamento integral do gatilho salarial, o prefeito não apenas comete um ato cruel contra os servidores municipais, mas também lança mão de desculpas esfarrapadas para justificar seu desrespeito aos direitos. O governo alega impedimento jurídico por conta do ano eleitoral, mas isso não procede. A lei determina que o reajuste inflacionário ficam autorizados, ainda que efetuados no ano da eleição. O prazo é de 180 dias antes da posse do novo prefeito, ou seja, até o dia 30 de junho, o prefeito pode mandar o gatilho para a gente votar. O gatilho de 5% é um direito muito importante que foi conquistado no governo da prefeita Ângela Guadagnin, do PT, que teve um outro olhar não só para os direitos dos servidores, mas também pelo desenvolvimento econômico e social da cidade. Lei do Gatilho, número 4590, de 28 de junho de 1994. Artigo 9º. Sempre que a inflação em real atingir 5%, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal o projeto de lei restabelecendo o poder aquisitivo do salário dos servidores municipais. Durante a pandemia, os servidores perderam 3 gatilhos, os servidores da ativa e os aposentados. A Prefeitura garante reajuste aos servidores municipais. Isso foi dia 24/6/2016. No governo do Carlinhos, a Prefeitura, que é o jornal da própria Prefeitura, está ali, a Prefeitura vai conceder reajuste salarial aos servidores já neste mês de junho, a antecipação do gatilho previsto para julho. Busca evitar restrições provocadas pelo período eleitoral. Então veja que o Carlinhos já tomou uma decisão e que o prefeito agora pode usar os mesmos argumentos para vir com o gatilho. Bom, eu queria a próxima, por favor. São muitos os retrocessos que os servidores já sofreram. Se vocês olharem ali aqui no painel da Câmara, no vidro, além da reforma da Previdência, né, que eu acho que essa é uma grande questão, que é os 14%, que é a pior reforma que nós tivemos na região. A próxima, a Alesp aprovou o projeto que acabou com desconto das aposentadorias para quem ganha até R$7.000. Foi uma conquista muito importante, estou falando aqui da aposentadoria, que é os 14%, e os trabalhadores querem o gatilho, mas querem a revogação também dos 14%. E essa cobrança foi na época do presidente da Câmara, do prefeito da Assembleia, Rodrigo Garcia, na gestão do João Dória. E também, só para lembrar, que Jacareí
o vereador Luiz Flávio, do Partido dos Trabalhadores, votou a revogação o ano passado dos 14%. Depois o prefeito tentou reverter, mas eles ganharam novamente com a participação dos servidores. Pode passar. Quero, então, do que eu já falei aqui, registrando a questão dos 14%, foram as várias, a greve que eles estiveram aqui presente. Pode passar. A próxima também aqui sobre os 14, os aposentados continuam na luta para que esse prefeito injusto e cruel revogue também esse desconto para quem ganha menos que o teto do INSS, que é assim que está na Assembleia, e outras cidades como Jacareí também tem essas tabelas do teto do INSS. A situação tem várias aposentadas da Prefeitura Municipal que hoje tiveram que abrir mão do convênio médico, pessoas que inclusive têm câncer e que infelizmente deixou de fazer o tratamento por conta dos 14%. Próxima. Essa aí é a faixa da pandemia. Eu quero atualizar esses dados aqui, que durante a pandemia os servidores acumularam agora 4 gatilhos, mais o saldo, e o valor que de janeiro de 2023 para cá, o total acumulado é de 24,17%, considerando aí o congelamento que foi dado na época da pandemia pela lei federal. Então, a diferença é de 24%. Como a gente recuperou a imagem anterior dos materiais, em vez de 17, é só colocar 24 e ao invés de 3 gatilho, é 4 mais o saldo. Pode passar, por favor? O gatilho de 5% é um direito, aqui recuperando a questão da doutora Ângela. Pode passar. A revogação dos 14. Nós fizemos a emenda colocando a correção monetária, tá? Porque no projeto não tem a correção monetária. Pode passar. Essa questão aqui eu quero explicar, que é a emenda constitucional 120, que é o argumento do prefeito para não dar o aumento para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate da endemia. Mas a Lei Federal 120, de 5 de maio de 2022, ela diz o seguinte, no artigo 7º, os vencimentos dos agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia fica sob responsabilidade da União e cabe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários, vantagens, incentivos, auxílio, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Então, o município poderia também incluir esses agentes comunitários. Infelizmente, na página do projeto do prefeito, desta lei agora, na justificativa, ele inclui aqui que ele não vai dar o aumento para os agentes comunitários, colocando o artigo desta lei. Mas, como eu li, a lei, ela não restringe. Ela diz que é do governo federal, mas ela deixa as brechas. Por isso, nós fizemos a emenda, a vereadora Juliana Fraga, que garante o gatilho aos agentes comunitários e aos ACS. Tá? E aí, lembrando que quando foi 31 de janeiro de 2018, pode passar aqui, passa essa também que é a emenda, essa. Olha aqui, na época o Felício, ele fez o projeto que dispõe a concessão de reajuste de salário dos agentes comunitários de saúde, os agentes de combate à endemia e o valor da Bolsa Família dos estagiários, dando providência, 31 de janeiro. Então, nada mais justo constar isso também para os nossos, porque agora eles deixaram fora. Então, próxima, por favor. Aqui nós fizemos a emenda
que coloca os professores eventuais. Por que nós fizemos isso? Porque, infelizmente, a maioria dos professores eventuais estão fora da sala de aula, não conseguiram aula até agora. Então, por isso, como a Prefeitura, em outros períodos, em outros aumentos de gatilho, sempre pagou, mas nós nunca tivemos tanto professor fora da sala de aula. Mas temos certeza que a Prefeitura vai ter que reabrir, né, e convocar individualmente o professor para receber essa diferença. A nossa emenda, eu já expliquei, fui aqui em cima, falei para os professores eventuais, que infelizmente a comissão iria dar parecer contrário, mas nós fizemos com essa garantia e com essa situação bem específica dos professores eventuais. A próxima, por favor. A próxima emenda, como no projeto não fala a nossa terceira emenda é para aplicar a correção monetária ao pagamento retroativo. Nós achamos isso muito importante, entendemos que ele poderia ter sido pago já em agosto, como eu já exemplifiquei, inclusive com o meu vídeo do mês de junho, né? Então, como não foi feito, eu espero que venha retroativo todo esse período. Então, é isso. Nós, do Partido dos Trabalhadores, vamos votar favorável ao projeto do gatilho. Essa é uma conquista importante do governo da nossa ex-prefeita Ângela Guadagnin, que se mantém até hoje, porque os servidores incorporaram isso como uma luta importante. Todo o período eleitoral, na carta do sindicato, é sempre incluída essa questão da manutenção do gatilho. E antes de encerrar, queria responder ao vereador que falou aqui sobre as questões políticas nacionais, dizer para ele que o PL, vários deputados deles, infelizmente votaram contra um imposto da cesta básica, né? Então, quando fala aqui da inflação, mas esqueceram de levantar que eles são favoráveis a manter o imposto. E o governo Lula fez uma lei para isentar toda a cesta básica para garantir o preço justo. Obrigada. Considerando que esse processo encontra-se em prazo de emenda, consulto os senhores vereadores que se abrem mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação. O projeto está apto a ser votado. Em votação, o processo. Verifico a liderança se deseja caminhar o voto. Informamos que o processo possui 4 emendas, estando apto para votação apenas a emenda número 4. Aberta a votação. Vereador Lino Bispo. Encerrada a votação. 21 votos favoráveis. Com 21 votos favoráveis, a emenda está aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 21 votos favoráveis. Com 21 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, queria agradecer aí todos os vereadores o esforço concentrado que foi feito nessa sessão, que deram aí todos os pareceres num tempo recorde e para beneficiar todos os servidores da nossa cidade. E cumprimentar também a prefeitura, através do nosso prefeito Anderson, que a partir do momento que teve condições jurídicas de encaminhar o projeto, encaminhou para essa casa e o mais rápido possível. Eu sei que tem bastante gente lá na prefeitura, até nesse horário, trabalhando, senhor presidente, para garantir que o mais rápido possível todos os servidores possam receber o que é de direito de cada um. Obrigado, senhor presidente. Não só da prefeitura, como os servidores da casa também, para ajudar os servidores de nossa cidade. Justificativo de votação, vereadora Amélia Naon. Senhor presidente, só para lembrar, eu falei aqui para os vereadores e falei para o povo, os servidores que me ligaram nesse período todo, desde o dia que esse projeto entrou. Esse projeto poderia também ter sido votado dia 1º de janeiro, porque o prefeito sabia que ele ia mandar o projeto. Então, os 21 vereadores sofreu um desgaste desnecessário, né? Então, lamento, né? Porque as pessoas não entendem o que é o recesso e o processo todo, porque se faltar um, não pode ser convocado a extraordinária. E eu expliquei isso, falei para todo mundo, eu estou aqui, a Juliana está aqui, mas o presidente não tem condições. E aqui também nós não estamos questionando ninguém que não estava aqui, mas é um direito. Agora, o prefeito poderia ter, sim, né, com a sua assessoria, enviado para nós, porque é mais fácil o legislativo pagar o pato, sofrer esse desgaste. Ou ele poderia ter mandado agora, dizer, vou fazer folha complementar e mandasse agora, a gente também iria abrir mão para não ter exposto os 21 vereadores como ele fez. Eu quero aqui lamentar. Eu quero dizer que expliquei para todas as pessoas e não sofri, mas eu acho que a Casa Legislativa foi desrespeitada pelo senhor prefeito. Justificativo de votação, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, só justificar aqui o nosso voto favorável, né, e também dizer que a gente foi bastante demandado pelos servidores públicos que ligaram, mandaram mensagem, WhatsApp, muito preocupados, alguns deles, né, com conta para pagar aí, e graças a Deus a gente chega a um desfecho favorável aí, e esse gatilho tendo sido também contemplado retroativamente a partir de julho, né? E muita gente perguntou também a questão das emendas que foram apresentadas. A gente pediu que fosse apresentado no plenário, infelizmente elas não vieram para o plenário, mas agora a gente vai continuar trabalhando aí para que o servidor tenha uma condição melhor de trabalho. Justificativo de votação, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu vejo que é mais que merecido esse aumento, mas eu vejo uma falta de equilíbrio e justiça com relação quando se fala de aumento. Eu falo aqui dos servidores da Urban, por exemplo, o pessoal que está lá no dia a dia, varrendo, sol, chuva, e ganha um mísero salário. Esse 5% no salário dele, infelizmente, não dá para comprar, de repente, uns 2 pacotes de arroz aí, não é? E enquanto a gente tem servidor que ganha 30, 40 mil reais, isso vai dar um impacto bastante positivo. Então, infelizmente, a legislação impede a gente de fazer uma justiça, senão dava 20% para os funcionários da Urban, o pessoal que ganha bem menos, e 0% para aqueles que já ganham muito, né? Mas quero aqui dizer para os servidores que a gente torce para que a gente possa um dia mudar essa realidade. Quero aqui, então, dizer que sempre estaremos aqui do lado do servidor. Justificativo de votação, vereador Cláudio Apolinário. Presidente, parabenizo todos os vereadores, mas a minha fala é para parabenizar, na realidade, os funcionários públicos, que têm desempenhado um excelente trabalho na cidade de São José dos Campos, por onde passamos, né, o vereador Lino comentou agora sobre os funcionários da Urban, realmente prestam um serviço extraordinário para essa cidade. Então, tanto os funcionários públicos lá de fora, como também os dessa casa, apenas para registrar os meus parabéns a todos.
Justificativa de votação, vereador Sena. Presidente, quero também aqui deixar registrado meu apoio aí aos vereadores, aos colegas que fechou questão em relação à valorização do servidor público. Tudo que é relacionado ao serviço público, nós precisamos ter uma mão de obra qualificada, que esteja satisfeita, que seja atendida, que seja gradativamente formada e capacitada para atender as pessoas da nossa cidade. Então, quero aqui dizer que tudo que for em prol de melhorar o serviço público, o atendimento público do nosso povo joseense, pode contar com este vereador. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.